Muito bem, né? Então, estou de volta, agora dando continuidade ao vídeo anterior, que fala sobre o autoconhecimento e a sua relação com o desenvolvimento espiritual, né? Então, vamos dar continuidade falando sobre os postulados principais da filosofia espiritualista e como essa, né, nos ajuda a entender quem nós somos, né? No vídeo anterior, né, você viu os primeiros 5 postulados. Se você perdeu o vídeo, né, aqui na descrição tem lá, né, o link para você voltar e ver a primeira parte do vídeo, né, que fala desses 5 primeiros postulados. E agora eu vou dar continuidade, né, falando sobre os demais postulados da filosofia espiritualista, que nos ajuda a entender quem nós somos, né? Que nos ajuda nessa busca interior, né? De entender o que é que eu sou, de onde eu vim, por que estou aqui e para onde vou, né? Então é isso que nós vamos dar continuidade agora. E o sexto ponto, né? O sexto ponto da filosofia espiritualista é o seguinte: nada no universo ocorre por acaso. Os seres da criação, à medida que vão evoluindo, vão trabalhando na coordenação da imensa criação inteligente de Deus. Portanto, nossa existência aqui na Terra é coordenada por espíritos superiores que estão a serviço de Deus e que não somente projetaram o ambiente que nós estamos vivendo, como também implantaram aqui toda a vida biológica. Então, esses espíritos, eles evoluídos, né, que eles são mais velhos que nós, obviamente, então eles foram os responsáveis, né, atuando, trabalhando na criação de Deus, pela todo o preparo desse planeta para receber a vida biológica, assim como ocorre nos outros mundos através do universo. Então, eles implantaram a vida aqui, implantaram as necessidades que existem entre os animais e também no homem. Os corpos, né, dos seres foram projetados, tudo tem um projeto, né, tudo foi feito, projetado minuciosamente, né, não há nada que ocorreu por acaso, né, embora eu sei que isso contradiz, né, a questão da teoria da evolução, na questão de que foi por acaso, né, porque nós espiritualistas acreditamos na questão da evolução, né, que houve, né, os mecanismos da evolução ocorreram realmente daquela forma. Mas não que não houve projeto, que não houve uma direção organizada. Isso não, né? A gente não acredita que foi por acaso, né? Sem causa nenhuma, né? Isso não. A gente acha que teve causa, sim, e essa causa foi a inteligência suprema do universo, ou seja, Deus. E ele fez isso através, né, dos seus colaboradores espirituais, seus espíritos, os espíritos que trabalham que já evoluíram e foram então trabalhando nessa criação. É provável, né, que alguns de nós, né, ao evoluirmos, também cheguemos a esse patamar de ajudar na criação, fazer algum trabalho importante na criação de Deus, né, que ela nunca para. Deus nunca parou de criar e nem nunca vai parar, ele continua, né, agindo assim. E aí a gente pode também um dia, né, chegar a esse patamar evolutivo dos espíritos superiores. Então nada ocorre por acaso, tudo tem um objetivo, tem um projeto, tem uma razão de ser, nada é sem razão, né? Então esse é um pressuposto que a gente tem, né? E isso vai pelo lado da razão, né? Que a razão deixa bem claro que todo efeito tem uma causa. Até a própria Bíblia diz isso, né? Cada casa naturalmente foi feita por um homem, mas quem fez todas as coisas é Deus. Então, ou seja, ela reconhece, a própria Bíblia reconhece que existe sim essa relação de causa e efeito. Se o efeito é uma obra inteligente, então obviamente a causa também foi inteligente. Então nada ocorreu por acaso. É só nessa parte que a gente discorda da questão da evolução, né, da teoria da evolução, que, né, tem os seus postulados também, mas que a gente aceita, né, que a evolução ocorreu ao longo de milhões de anos. Né? Não existe essa questão de apenas 6.000 anos de história humana, já está tudo feito, tudo prontinho, não foi nada disso. Né? A gente sabe que a Terra tem bilhões de anos de evolução, mas isso foi acompanhado, isso foi implantado, né, no decorrer do tempo. O sétimo postulado é o seguinte: o corpo físico é a morada temporária do nosso espírito enquanto estivermos encarnados aqui na Terra. Mas também possuímos um corpo espiritual que nos permite não somente continuar vivos,
mas também manter a nossa individualidade após a morte do corpo físico. E a Bíblia é um dos livros que mais fala sobre isso. Agora, é claro que a gente sabe que, assim, como o povo que escreveu a Bíblia não tinha muito conhecimento sobre a questão espiritual, nessa questão da vida após a morte, eles acreditavam que o reino de Deus era aqui, né, e que a recompensa de Deus era aqui, então eles não tinham explicação muito clara, né, sobre isso. Por isso a gente vê alguns textos ambíguos. Mas se você observa, por exemplo, o primeiro livro, né, o livro que mais fala da vida fora da terra é a Bíblia, né, quando ela fala que vem anjos que falam com pessoas, né, então ela está falando de seres que vivem fora da terra, então deixa bem claro que existe vida fora da terra. E nessa questão aqui, né, da questão do corpo espiritual, que fica junto do corpo físico, que é a morada do Espírito, eu gostaria de ler com vocês aqui Gênesis 2:7, para começar, né? Logo no começo da Bíblia você já vai ver alguma coisa interessante sobre isso. Deixa eu achar aqui para vocês. Pronto. Está aqui, ó. Em Gênesis 2:7, eu estou usando a tradução do Novo Mundo, diz assim, Gênesis 2:7: E Jeová Deus formou o homem do pó do solo, e soprou nas suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Né? Então, aqui a gente entende da seguinte maneira, ó, formou o homem do pó do solo. Essa é a parte material que nós temos, né? Que é o corpo físico. Ele foi formado com elementos da própria terra. Esse é o corpo físico. Mas aí ele diz aqui, ó, e soprou nas suas narinas o fôlego da vida. Agora, o que é esse fôlego da vida? Essa é a questão. Né? Para muitas religiões não tem explicação isso aqui. Apenas ele soprou na narina do homem. Para nós, esse fôlego da vida nada mais é do que o espírito. Né? É o corpo, é o espírito que se liga ao corpo físico para assim, então, formar um ser vivente. Né? Não significa que o espírito ser o corpo físico também não seja, ele já é um ser vivente. Mas para habitar aqui na Terra, precisa de um corpo material, um corpo físico. E é isso que acontece, né, quando a gente encarna. Agora, mais adiante, no Salmo 146:4, né, olha aqui, vou ler para vocês também. O Salmo 146:4. Deixa eu achar aqui. É interessante que o primeiro texto fala como que a pessoa se torna um ser vivente, né? Salmo 146:4. Olha só. Diz assim. Não confie, é o 3 e o 4, aliás. Não confie nos príncipes, nem nos filhos dos homens, a quem não podem trazer a salvação. Aí diz aqui, ó. Seu espírito sai. Olha só, seu espírito sai. Eles voltam ao solo. Nesse dia, os seus pensamentos se acabam. Né? É preciso analisar bem o texto. Ele diz aqui, ó, sai, o seu espírito sai. Então, ou seja, sai a parte material. Em que sentido? O espírito, o corpo espiritual se desliga do corpo material. E aí o que acontece em seguida? Diz aqui, ó, e ele volta ao solo. Ele quem? O corpo físico volta ao solo. Ou seja, a gente vai se decompor, o corpo físico vai se decompor. Mas o espírito saiu, né? Ou seja, o espírito continuou vivo, diz aqui. E aí diz aqui, ó, nesse mesmo dia se acabam os seus pensamentos. Aí alguns entendem, acabou o pensamento, então quer dizer, não tem mais vida depois da morte. Mas não é isso. Acabou o pensamento daquele ser que faleceu, né? Que ele não tem mais corpo físico, portanto esse pensamento não pode se manifestar claramente mais, né? Somente aquelas pessoas que têm mediunidade que poderia, por exemplo, ter como ouvir esse pensamento. Mas o pensamento não acabou. Né? O espírito saiu, pereceu o corpo, mas o espírito continua vivo, né? Diz isso. E por fim a gente tem 1 Coríntios 15:44, que é um pouco mais claro sobre o assunto. Vou ler aqui, ó. 1 Coríntios 15:44. Diz assim, ó, achei. 1 Coríntios 15:44, olha só.
semeado o corpo físico, é levantado o corpo espiritual. Se há corpo físico, há também um espiritual. Então aqui já é um pouco mais claro, né? Como eu já disse para vocês, a Bíblia ela não é muito clara nesse sentido, né? É preciso realmente buscar outras fontes. Mas há vestígios, sim, dessa questão espiritual, porque há vários textos que indicam essa questão da existência de uma vida após a morte, diretamente após a morte, ou seja, que existe um ser que sobrevive à morte. Isso está na Bíblia também, né? Embora um pouco, você sabe que a Bíblia passou por várias traduções, né? Cada pessoa que traduziu colocou algumas ideias, né? Alguns pensamentos, e portanto, né? Tem realmente coisas obscuras, né? Mas dá para entender claramente aí que existe realmente um elemento material e um elemento espiritual para formar o ser, né? E que existe corpo físico e que existe corpo espiritual. Os dois existem. O 8º postulado diz o seguinte: aqui mesmo na Terra, como também em outros mundos, existem diversos planos de existência constituídos de matérias diferentes, da mais densa à menos densa, onde habitam os espíritos desencarnados. Há dimensões mais felizes e menos felizes. Em João, capítulo 14, versículos do 1 ao 3, Jesus diz assim, há muitas moradas na casa do meu Pai. Se não fosse assim, eu teria dito isso a vocês. Ou seja, nesse texto, né, eu vou repetir o texto para você consultar. É João 14, do 1 ao 3. Lá Jesus fala isso, né? Então, existem muitas moradas. E o que seria isso? É mais ou menos assim, Imagine isso aqui, esse círculo que eu estou fazendo no ar, seja a superfície da Terra, ok? A parte material. Aí, em volta da Terra, você vai ter, então, outras superfícies, né? Cada vez de matéria menos tênue, né? A gente não sabe quantas tem, mas vai tendo. Então, essas outras superfícies são feitas de matéria, de outra matéria, que é invisível aos nossos olhos, mas está lá. Começa da mais densa lá no centro da Terra, vai diminuindo a densidade até chegar à nossa superfície material, e aí continua, outras densidades, né, de existência. Esse é o que a gente chama de plano espiritual, né, onde os espíritos habitam, né, aqueles que não estão encarnados estão nesses planos. Lá com certeza existem várias sociedades evoluídas, né, com o trabalho todo que os espíritos fazem, e aí eles entram em contato quando tem algum trabalho para fazer, eles entram em contato com a humanidade, mas eles habitam esses planos, tanto nesse mundo quanto em outros, né? Em Lucas, né, isso você vai encontrar em Lucas, capítulo 16, versículos do 19 ao 31. Lá é uma parábola, né, que Jesus fala, mas é uma parábola que tem um fundo bastante espiritualista, se você analisar. É a conhecida parábola do rico e do Lázaro, que ninguém explica, né, nas igrejas tradicionais. Mas lá acontece claramente isso, né? O rico morre, Jesus que fala isso, né? O rico morre e vai para outro lugar, né? Que lá ele chama de morada dos mortos, né? E lá nesse local ele está em sofrimento, porque aqui na Terra ele praticou coisas não muito corretas, né? E ao passo que o mendigo, né, que estava lá, que na porta dele pedindo comida e tal, o que acontece? Ele é levado a um lugar mais superior, né? junto do pai Abraão, ou seja, ele está numa dimensão mais feliz do que aquela dimensão onde o rico estava. E aí ele diz, o rico lá, né? Deixa, pai Abraão, que Lázaro venha até mim, que me ajude, né? E ele diz, não, filho, você já recebeu sua recompensa na terra e tal e tal. E depois, então deixa que Lázaro vá até meus irmãos e apareça para eles, que aí eles vão mudar. E ele diz, não, né? Eles têm Moisés e os profetas, que escutem eles. Então, ou seja, aquilo que eu falei, né? Que tudo que a gente faz tem consequência. Então, o rico, né? Aí você pode dizer, mas você está falando que existe o inferno. Não é isso. Não é inferno, ok? Não é inferno. É dimensão menos feliz. Você sabe que aqui na Terra mesmo, tem pessoas muito felizes, que conseguem criar felicidade, devido ao seu padrão vibracional, mental, as coisas que faz, né? Como que a pessoa cuida de si própria, do seu corpo, do seu trabalho. E aí essas pessoas vivem, por assim dizer, muito bem, né? Então vivem num paraíso. E aqui mesmo na Terra você vai encontrar pessoas que fazem de sua vida um verdadeiro inferno. E isso ocorre como? Mental, né? É o que ela pensa, é o que ela faz,
as atitudes dela, leva ela a viver num estágio de sofrimento, né? Então, se isso existe aqui na superfície da Terra, vai existir também nos outros planos, né? A gente, após a morte, vai ser atraído ao local que estiver mais apropriado ao nosso padrão vibracional, da nossa mente, da nossa consciência. Se a gente está em sofrimento, está em apego a coisas materiais, a gente vai ter muito sofrimento, sim, mas não é eterno. Essa é a principal diferença. Não é eterno. Você vai sair daquele estágio de sofrimento no momento que você tomar consciência e mudar o padrão vibracional. Aí você muda. Então, é assim que a gente defende essa questão da existência. E por fim, né, é possível manter a comunicação, aliás, não, esse é o nome. É possível manter a comunicação com o outro lado da vida através do mecanismo natural que existe em cada um de nós, uns em maior grau e outros em menor grau, conhecido como mediunidade. E esse mecanismo é a capacidade que cada ser humano tem de perceber essas realidades que eu acabei de falar para vocês, essas coisas que não são visíveis aos nossos olhos, mas que são perceptíveis sim, para quem tem essa capacidade de mediunidade mais aflorada, né? Porque tem pessoas que não têm quase nenhuma, né? Aliás, a pessoa pensa que não tem, mas tem, né? Eu vou explicar como. Além da mediunidade, existe também a questão da viagem astral, na qual nós nos desprendemos do nosso corpo físico temporariamente, enquanto dormimos, e interagimos com o plano espiritual, durante o sono. Jesus, por exemplo, ele interagia o tempo inteiro com o plano espiritual. Se você começar a ler os evangelhos com essa visão, você vai ver isso. Há várias passagens mostrando isso, como, por exemplo, aquela passagem da transfiguração, onde Jesus chama alguns dos seus apóstolos, leva a um determinado lugar, e lá, diz a Bíblia, ele é transfigurado, ou seja, ele aparece de outra forma para eles. E mais, ele aparece lá com outros espíritos, né? Moisés, Elias, conversando com essas pessoas, mostrando que eles estavam vivos, só que em outra matéria, em outro plano, por assim dizer. E é interessante que Jesus diz, vocês não vão morrer enquanto não conhecer o reino de Deus. Aí leva eles para ver isso. E aí Pedro fica tão impressionado que ele diz assim, eu vou armar uma tenda aqui, para você ver que a percepção dele era que realmente eles estavam vivos, né? Moisés, Elias, que já tinham falecido, né, há muito tempo, mas estavam vivos ali em espírito. Aí ele diz, vou fazer uma tenda para vocês. Aí de repente, né, ele acorda, né, ele acorda e percebe que sumiu, está só ali Jesus e eles, né? Essa visão, ela está descrita em Mateus capítulo 17, versículo 1 ao 9. Eu não vou ler aqui, mas você pode ler na sua Bíblia, é mais ou menos isso que eu acabei de falar. E também tem uma outra, essa questão de sair do corpo, né, e ver realidades espirituais, em Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Né, lá o apóstolo João, ele diz assim, eu caí no sono e eu fui levado em espírito ao dia do Senhor. Ou seja, é como se ele tivesse saído do corpo para poder ver, né, algumas realidades que seriam mostradas a ele, né, em espírito. Não foi no corpo que ele viu tudo aquilo. Okay? Que está descrito no livro de Apocalipse. É claro que todo esse conhecimento, né, não pode ser encontrado somente na Bíblia. Eu já disse, ela tem pistas, né, ela tem algumas noções, né, mas você vai ter que ir em busca de mais conhecimento. Apesar dela ser realmente uma grande fonte de informação, de conhecimento sobre Deus, ela não é muito clara às vezes nesse sentido, mas já em outros textos ela é bastante clara. Aí acaba deixando uma certa dúvida, né? A pessoa das igrejas tradicionais ora acreditam, né, ora se perdem e não sabem explicar determinados assuntos, porque a Bíblia realmente é ambígua nesse sentido. Ora ela diz que sim, ora ela diz que não e tal, mas você tem que ler com cautela, aí você vai entender. O povo que escreveu, né, a Bíblia, como eu falei, os profetas, as pessoas que escreveram a Bíblia, eles não acreditavam em uma coisa espiritual fora da terra, não. Tanto é que quando Jesus esteve aqui, ele diz claramente, meu reino não faz parte desse mundo. Então, se não faz parte desse mundo, é de outro, não é verdade? Então, se não, diz ele, os meus ajudadores estariam aqui me ajudando, mas como eu já disse, o meu reino não é desse mundo. Então, ele não é, ou seja, não é material, é espiritual, é fora da terra, né? É interessante isso. Mas o povo de Israel acreditava que a terra prometida era a terra de Israel, e muitos até hoje acreditam nisso, né? Então, por essa razão, não conseguem ver essa realidade.
E aí você pode dizer assim, como é que eu posso ter certeza dessas coisas? Como eu já falei, é questão da razão, né? Você vai ter que raciocinar, você vai ter que pensar sobre isso e ver se realmente isso faz sentido, né? E a questão da ciência também, ou seja, com o passar do tempo a ciência vai comprovando algumas coisas. De muito que eu falei aqui, ela não comprovou, mas pode vir a comprovar a qualquer momento. Então, para isso, existem muitos cientistas estudando isso, muitos cientistas estudando espiritualidade. Então, de uma hora para outra, pode haver maiores explicações científicas, né, sobre o assunto. Você ainda pode perguntar, mas eu queria saber qual é a diferença dessa filosofia espiritualista para ser espírita. Existe diferença? Basicamente é o seguinte, um está contido no outro, ou seja, o espírita é um espiritualista, só que ele segue apenas uma doutrina, que é a doutrina espírita, né, que foi codificada por Allan Kardec, nos seus 5 livros, né, lá tem uma doutrina que, por sinal, é muito interessante, eu tive conhecimento dela, tem muita informação lá, né, mas o espiritualista ele é mais amplo, né, ele vai poder analisar outras coisas, ele não está preso apenas à obra de Kardec, ele tem outras coisas para estudar e pode estudar, e não tem essa limitação, né, e a mente aberta para aceitar ou recusar aquilo que ele achar correto ou não, né. Então essa é a diferença, certo? Então aí você pode, e outra coisa que você pode pensar, né, como sobre isso, né, será que isso realmente faz sentido, né, será que é realmente assim? Eu vou fazer uma pergunta para você, veja bem, você acredita que Jesus viveu antes de vir aqui para a Terra? Que ele vivia em outro lugar como espírito? Provavelmente sim, né? Você acredita que Jesus esteve aqui temporariamente, né, ensinou a gente, esteve aqui encarnado em matéria, teve um corpo físico e tudo, e que durante esse tempo ele tinha comunicações com o plano espiritual o tempo todo, ele falava com anjos, os anjos falavam com ele? Você acredita nisso, né? Você também acredita que Jesus, após a morte, o que foi que aconteceu com ele? Diz lá, ressuscitou, né? Voltou para onde? Ele subiu ao céu, diz, né? Voltou para o plano espiritual, né? Aí, então, qual é a diferença então que existiria entre ele e nós, né? Ele era um espírito evoluído, né? Mais evoluído, que se lembrava do que acontecia com ele, sabia muito bem por que estava aqui. Nós não, nós ainda estamos num estágio evolutivo bem inferior, muito inferior mesmo, a Jesus. Mas a ideia espiritual é a mesma, né? O princípio é o mesmo, nós somos espíritos como ele. Então, assim sendo, nós temos também missão, a gente vem, passa um tempo aqui na Terra, faz uma parte da missão, vai embora, depois volta de novo, que a gente precisa. Jesus não precisava voltar, né? Ele até disse que ia voltar um dia, né? Não se sabe se encarnado ou se vai aparecer diretamente como espírito, né? Isso é que a gente tem que aguardar, mas ele disse que voltaria à Terra. Se ele disse que voltaria à Terra é porque ele está em outro lugar, ele está fora da Terra, ele está em outro lugar, né? Então, por isso que a gente vê que existe realmente a vida após a morte. Se você acredita que Jesus, tudo isso com Jesus, não tem razão para você não acreditar que isso não aconteça com você. Agora, por que nós não nos lembramos, né, como Jesus não se lembrava de tudo, né? Porque isso faz parte do nosso processo evolutivo, né? A gente precisa esquecer a vida anterior para poder viver essa experiência, tirar o aprendizado dessa experiência para poder evoluir, né? E não é que a gente esquece de tudo, não. Quando a gente nasce, alguns resquícios das nossas experiências anteriores permanecem conosco. É por essa razão que existem pessoas, cada um num patamar evolutivo diferente. Uns vão mais à frente, né? Outros, a Terra é como se a gente tivesse uma grande maratona espiritual. Uns já estão lá na frente, né? Já venceram um monte de problemas, já estão lá na frente. Outros estão no meio e outros estão lá atrás, né? Está aqui eu e outros estão lá atrás, outros estão na frente. Então, cada um tem o seu tempo, o seu patamar evolutivo. E cada um vai, aos poucos, né, conseguindo a mudança, né, conseguindo a melhoria interna. Certo? Então, esses são os postulados principais da filosofia espiritualista. Você analisa cada um deles, né, vê o que você pode tirar de proveito, se é que você pode, né, você é livre para isso, né, aqui não estou para você querer, sei lá, dizer que você é obrigado a acreditar em mim. Você sabe que não é, né? Então, mas aí você está errado, né? Você pode dizer, bom, você pode pensar o que você quiser. Se você acha que eu estou errado, né? A sua consciência, eu não vou mandar na sua consciência, cada um tem a sua. Eu estou vivendo a minha, né? Eu estou vivendo o meu
trabalho, o meu patamar de evolução, né? Eu recebi algumas críticas de alguns de vocês, mas eu até agradeço pelas críticas, né? Não, ninguém é perfeito, né? Eu estou trabalhando nesse processo de evolução também. E assim por diante, né? Cada um tem o seu respeito, a forma de pensar do outro, né? Se o outro pensa o contrário de mim, eu respeito também. E aí assim a gente vai levando, né? Cada um tendo o seu estágio evolutivo, tá ok? Muito bem. No próximo vídeo, que é a terceira parte, né, isso que fala sobre o autoconhecimento e o desenvolvimento espiritual, eu vou falar para vocês sobre as ferramentas que existem para o autoconhecimento e como a gente pode utilizar essas ferramentas para nos conhecermos melhor e para nos tornarmos melhores seres, né? Então, é isso que a gente vai ver no próximo vídeo. Então, até daqui a pouco.